Olá pessoal, bem-vindos ao projeto Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula introdutória ao curso AWS Practitioner, onde iremos ver conceitos básicos de computação na nuvem e o poder computacional que está às nossas mãos com os serviços disponíveis pela AWS. Comparando o modelo on-premise tradicional de entrega de software com conceitos modernos de uma aplicação utilizando serviços de computação na nuvem. Essa é uma aula teórica, mas fiquem tranquilos, teremos muito tempo e colocaremos muito a mão na massa durante o nosso curso. Como eu disse, esta é uma aula que tem o objetivo de mostrar todos os conceitos e serviços que estão contidos na certificação AWS Cloud Practitioner. Esta é uma prova teórica e muito conceitual, e vamos ver o primeiro conceito que é muito importante para a prova, que é o que é computação na nuvem. A definição de computação na nuvem é a entrega de recursos de TI sob demanda por meio de internet, com a definição de preço de pagamento conforme o uso. Em vez de você comprar, ter e manter data centers e servidores físicos, você pode acessar serviços de tecnologia como capacidade computacional, armazenamento e banco de dados, conforme a sua necessidade, usando um provedor na nuvem como a Amazon Web Service, mais conhecido como AWS. E quais são as principais diferenças entre o on-premise e a computação na nuvem? Começando pelo on-premise, nós sempre temos um alto custo em aquisições e baixa previsibilidade do uso real a longo prazo. Ou seja, temos que fazer uma previsão inicial de qual vai ser a utilização da nossa aplicação e isso gera um alto custo, pois temos que fazer aquisição de servidores para fazer o atendimento desta demanda. O tempo para ter em mãos esse novo recurso geralmente é alto, pois exige uma aquisição, uma compra, e tem que esperar pelo tempo de entrega. Temos um alto custo de manutenção desses servidores. Temos preocupação com o espaço físico que esses servidores vão ocupar em nossa empresa. Eu tenho um alto risco de fazer uma ou ter uma superutilização desses servidores. Os dois casos é bem crítico e isso resulta em uma tomada de decisão ser muito mais conservadora, pois, como temos que fazer uma previsão exata ou mais próxima da nossa realidade de utilização, isso gera maior medo e acabamos tomando decisões muito mais conservadoras para o nosso negócio. Isso deixa cada vez menos espaço para inovação, pois o risco de ter perdas ou não atender a nossa necessidade é muito grande, uma vez que temos que fazer uma aquisição inicial. Já na computação na nuvem, o pagamento é conforme o uso. Não temos a necessidade de fazer um contrato ou um compromisso a longo prazo. Temos pagamento de recursos computacionais on demand, ou seja, eu posso provisionar e ter isso em mãos em questão de minutos. E o pagamento é mensal conforme o uso desses recursos disponibilizados. Eu tenho uma maior velocidade e agilidade, pois os recursos são dinâmicos e escaláveis. Eu posso tornar a minha infraestrutura da aplicação global em questão de minutos e o acesso fácil de baixo custo a recursos computacionais avançados. Isso abre um espaço gigantesco para inovação, pois além do custo do serviço ser muito baixo, nós só pagamos pelo que realmente usamos, ou seja, podemos inovar e experimentar muito mais sem ter uma necessidade de aquisição inicial enorme ou então manter esse serviço a longo prazo, pois se ele não atender o negócio e a necessidade do nosso cliente, podemos deixar de usá-los. Vamos então falar de alguns benefícios da computação na nuvem, começando por
Programmable Resources ou recursos programados. Por exemplo, se você tem um e-commerce, com certeza você sabe que temos algumas datas específicas onde temos compras de formas massivas, como Dia das Mães, Dia dos Pais ou então Black Friday. É possível, com computação na nuvem, programar servidores ou um número maior de servidores para atender a nossa demanda em datas específicas. Fazendo uma rápida comparação com o modelo on-premise, eu precisaria ter a capacidade computacional ou o número de servidores que atendesse o meu maior número de requisições, que seria dessas datas específicas. Ou seja, eu teria por um longo período de tempo durante o ano os meus servidores sendo subutilizados. E na nuvem eu posso programar os meus servidores para atender exatamente a minha demanda. Um segundo benefício que é muito importante é o Dynamic Abilities, ou habilidades dinâmicas. O que isso quer dizer? Além de poder programar número de servidores ou recursos para estarem disponíveis em datas e horários específicos, nós também temos habilidades dinâmicas, que podem provisionar recursos ou diminuir de acordo com as requisições ou com o volume de dados que a minha aplicação está sendo exposta. Ou seja, totalmente dinâmico. Reagir conforme a demanda e ter sempre à disposição o serviço conforme o necessário, sem necessidade de uma programação inicial, e sim respondendo de acordo com número de requisições, por exemplo, ou número de usuários conectados em minha aplicação. Por último, e não menos importante, o Pay as you go, ou pagamento conforme o uso. Nesse modelo nuvem, pagamos somente pelo uso dos recursos. Nunca precisamos fazer um pagamento adiantado ou nenhuma aquisição, pagando apenas pelos recursos e serviços que utilizamos e exatamente pela quantidade que utilizamos dentro de um mês. Esses são os 3 principais benefícios de computação na nuvem. Porém, vamos destrinchar em mais alguns para ficar um pouco mais claro para vocês o que é computação na nuvem e quais são seus benefícios. O primeiro seria Trade Capital Expense for Variable Expense, ou troque um investimento em capital, que seria sempre inicial e no começo de um projeto, por Variable Expense, que seria pagamento em serviços de forma mensal, pagando somente pelo que você usa, deixando assim de gerenciar um ativo da empresa, de fazer uma aquisição e passando a usar computação como serviço. O segundo seria Benefit from Massive Economy of Scale, ou um benefício de fazer uma escala de forma massiva, como já mencionamos, por exemplo, num Black Friday. Eu não preciso ter um servidor ou comprar um servidor que atenda essas requisições. Eu posso escalar em minutos o que eu preciso e atender a minha demanda. O que leva inclusive ao nosso próximo benefício, que é Stop Guessing Capacity, ou parar de adivinhar qual capacidade nós precisamos para atender a demanda de nossos usuários. Se a nossa projeção for errada, nós corremos um grave risco, ou de ter feito uma previsão errada para menos, e nossos usuários sofrerem com isso e não conseguirem ser atendidos em nossa aplicação sair do ar, ou então de errar para muito mais, ou seja, fazer uma grande aquisição de servidores e nunca chegarmos a usar, pois a nossa previsão de número de usuários ou número de vendas está bem abaixo do previsto. Problemas que não enfrentamos com a computação na nuvem, que, como vocês se lembram, temos capacidades dinâmicas e programáveis para atender nossa demanda de aplicação. Nosso próximo benefício é Increase Speed and Agility, ou aumentar a velocidade e agilidade de entregas de nossas aplicações. Como temos qualquer tipo de recurso computacional a nível de serviço e de forma dinâmica, é muito mais rápido e ágil experimentarmos e implementarmos esses recursos
utilizando computação na nuvem e deixar de fazer aquisição e esperar por esses recursos chegarem e serem instalados nas nossas dependências da empresa ou mesmo residência. Nosso próximo benefício é Stop Spending Money in Running and Maintaining Data Centers, ou parar de gastar dinheiro com manutenção e manter de pé um data center, que é bem custoso. E por último, Go Global in Minutes, ou seja global em minutos. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós temos nossa aplicação atendendo demandas de usuários de São Paulo. E acreditamos que a nossa aplicação também pode atender pessoas de outro país, como por exemplo nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Não preciso instalar e ter toda a minha base feita e comprar e fazer manutenção de servidores lá nos Estados Unidos. Eu posso replicar a minha aplicação na própria infraestrutura da AWS, que está mais próximo dos meus usuários dos Estados Unidos, como por exemplo os serviços da Netflix. Cada país tem seus próprios servidores. Imagina se a Netflix não utilizasse a base e os serviços da AWS. Ela teria que comprar servidores, fazer toda a instalação e se instalar em cada país que ela presta o serviço. Pois imagine fazer um streaming com seu servidor apenas nos Estados Unidos para quem está acessando do Brasil. O Brasil precisa de um servidor dedicado. E assim foi possível para a Netflix atender de forma global os seus clientes, começando novas operações em questão de minutos, sem ter que fazer aquisições e instalações novas, apenas replicando o seu serviço em servidores AWS em outros países ou regiões. Nossa próxima aula será sobre a infraestrutura global da AWS e suas regiões. Mas, nessa aula já vou trazer uma pequena introdução. Como podemos ver, a infraestrutura de regiões da AWS é bem extensa. Temos praticamente em todo o mundo serviços e regiões da AWS. Os pontos amarelos com o número dentro representam uma região e quantas zonas de disponibilidade essa região possui, e os pontos em azul são as próximas regiões a serem disponibilizadas pela AWS. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa primeira aula de introdução à computação na nuvem AWS. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sei que é bastante informação para uma aula introdutória, então vamos parar por aqui. Não se preocupem, pois durante essa jornada teremos muita oportunidade e faremos muita hands-on, mão na massa mesmo, para colocar em prática os nossos conhecimentos aqui adquiridos. Obrigado e nos vemos na próxima aula.